Uma das coisas em que no meio acadêmico é quase unanimidade é o entendimento sobre a importância do jornal impresso como fonte de pesquisa. Trata-se de uma ampla contribuição para a cultura e as atividades especializadas de investigação social, no sentido de ampliar os alcances do conhecimento, tanto a nível local ou estadual. Regionalmente, Itajaí já avança nessa questão de resgatar a história de seus jornais como fonte de memória histórica, social e cultural, mas também como parte da memória regional e fonte de pesquisa histórica para a cidade e o estado. Em Balneário Piçazzo, o escritor e historiador Luiz Ferreira da Silva tentou inúmeras vezes criar um arquivo histórico que pudesse reunir todo o material da cidade, incluindo jornais, mas não chegou a concluir seu sonho. A Fundação de Cultura mantém um pequeno acervo de jornais regionais e locais que circularam na cidade, mas ainda não é um arquivo completo, ou que possa estar disponível ao público mesmo para pesquisa. Por isso, a necessidade desse resgate e da divulgação dos jornais como memória da história da cultura local. Confira os depoimentos. Meu nome é Vilde Pedro Andreasa. Eu fui proprietário da empresa VJJL Produção e Eventos, responsável pela publicação do jornal Hora Certa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Dani Garcia por puxar um fio da memória sobre as publicações de jornais que circularam em Piçaras, Penha, região. Acredito que esses jornais tiveram uma importância muito grande, não só na questão da informação, mas também na formação do senso crítico a respeito daquilo que acontecia na questão política, administrativa desses municípios. O jornal Hora Certa, ele nasceu em outubro de 1995 e a sua última edição aconteceu também em outubro, mas de 1997. Um breve histórico para ter uma ideia de como ele nasceu. Na verdade, o jornal Hora Certa nasceu de um outro jornal chamado Hora 7, que tinha como sede Balneário Camboriú. Naquela ocasião, fomos convidados, Tânia e eu, minha esposa Tânia Alves, à época, a minha esposa, para que fizéssemos parte de uma sucursal do jornal. A vereadora Mara Ribeiro, o marido dela, o Ivo, e o pai dela acabaram cedendo uma sala na Avenida Getúlio Vargas para que a gente trabalhasse com o jornal. E, em princípio, não cobraram nada por isso. Até nos deram bastante liberdade, apesar de a Mara ser ligada à questão política, ela era vereadora naquela ocasião. O problema é que, com o passar do tempo, o jornal ao qual fazíamos parte, ele acabou falindo em Balneário Camboriú. E nós tínhamos muitos assinantes aqui em Piçaras e por isso a gente conversou. Disse o que a gente poderia fazer para continuar. Daí começamos também sem recurso nenhum, sem nada, sem capital, esse novo jornal. A primeira proposta então foi abrigar alguns remanescentes lá do jornal Hora 7, lá de Balneário Camboriú, o José, que fazia parte da diagramação, o Jairo, que trabalhava com a distribuição, e o Luiz Bucalão, que trabalhava com a parte de cultura. Nós, então, começamos a formar um novo jornal, sempre naquela esperança de que fôssemos prosperar, é claro. Acontece que, com o tempo, nós percebemos que as coisas não caminhavam do jeito que tinha que ser. A primeira questão com a criação do jornal, né, com esse novo jornal, Hora Certa, foi desvincular de qualquer ideologia político-partidária, então ter independência. Para isso a gente mudou de endereço, foi lá para minha casa, lá na Antônio Quintino Pires 299. Lá a nossa atuação ela era independente e à medida que o tempo foi passando, essa independência foi ficando cada vez mais clara. O problema é que a receita era muito baixa e o Luiz Bucalon, o Jairo e o José, eles vinham de Balneário Camboriú para trabalhar conosco e ficava inviável trabalhar praticamente, trocar 6 por meia dúzia. Então o que aconteceu? O José foi o primeiro a deixar o nosso jornal
em seguida o Luiz Bucalon, e o Jairo foi o último, ele persistiu bastante. Depois disso, o que aconteceu foi que nós tivemos o ingresso de 2 profissionais, o jornal acabou tendo uma qualificação ainda maior, e daí o Luiz Garcia e a Daniele Garcia passaram a fazer parte do grupo. Juntou-se também o grupo, o Arthur Pereira Júnior, que fazia o trabalho de office boy, fazia cobrança, a entrega de jornal, etc. E o jornal começou a ter uma nova cara, foi uma demonstração de maior profissionalismo, a linha editorial ficou bem mais definida, então a nossa proposta era ter um jornal livre, né, de intervenções político-partidárias, que não estivesse vinculado a prefeituras, e assim fizemos, e fomos até onde deu. O problema desse jornal foi que, primeiro, que a abrangência era muito, a abrangência geográfica era muito grande. Então nós atendíamos Penha, Pissarras, Barra Velha, Navegantes, Balneário Camboriú, também atendíamos Luiz Alves e Massaranduba no início. Com o tempo a gente foi tendo que diminuir. Quando o jornal terminou, nós atendíamos apenas 3 municípios, que era Penha, Pissarras e Luiz Alves. Tirando isso, os custos eram realmente elevados, a questão da produção era realmente muito alta. Então, nós rodávamos nosso jornal em Curitiba, na gráfica do jornal Estado. Era um custo alto para ir, para levar o jornal, enfim, para fazer a distribuição nesses municípios. E às vezes a cobrança também. Quem fazia anúncio conosco deixava para pagar, pedia para pagar numa outra situação, e as despesas começaram a bater a nossa porta, e até que ficou inviável. Então, o nosso trabalho, acho que foi um trabalho que ficou para a história. Não sei o que poderíamos fazer. Eu sei o que eu poderia fazer hoje, né, tendo uma noção de administração muito maior, ter um capital de giro, ter um plano de negócios bem definido, uma abrangência muito menor, fazer um jornal que realmente comportasse, né, a condição que um pequeno jornal tinha num município como de Pissarras e Penha. Enfim, hoje o fato de o jornal não ter dado certo fez com que cada um seguisse seu caminho, né? Daí o Luiz e a Dani continuam com jornalismo, são formados na área. O Arthur, eu não sei o que faz atualmente. Outros que deixaram o jornal mais tempo, também nunca mais tive contato. Eu acabei me dedicando à atividade docente, e é isso, né? Eu lamento muito não ter dado certo, porque eu achava que o jornal era um jornal de grande qualidade. Bom, é isso. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Um grande abraço a todos. Falar do Página Popular, para mim, é como um pai falar de um filho. É com orgulho, é com muito carinho, com muita ternura a gente falar de um projeto que teve tanto a ver com a passagem do tempo na minha história de vida. Quero aproveitar e agradecer a minha amiga Daniele Garcia, jornalista, que oportunizou esse momento para nós proprietários de jornais, e também a Iria Quintino, presidente da Fundação Cultural de Balneário Pissarras. Para quem não me conhece, eu sou Marcos de Oliveira, jornalista e diretor de comunicação da Prefeitura de Balneário Pissarras. Mas vamos falar do Página Popular. O ano era 1998, a gente havia acabado de chegar aqui, fixar a residência. Balneário Pissarras, uma cidade que eu e minha família adotamos como uma cidade de coração. A gente é natural do Paraná, mas adotamos aqui como residência para viver, constituir a nossa família. E quando a gente chegou, meu pai, naquela época, já era o chefe de sucursal do extinto jornal Estado do Paraná, de Curitiba, do Grupo Paulo Pimentel, hoje o Grupo Massa de Comunicação, né, que hoje pertence ao apresentador Ratinho.
E meu pai chegou muito entusiasmado com a possibilidade de a gente montar um projeto de um jornal semanário. Na época existia o Jornal do Comércio aqui, e eu lembro que em Barra Velha a gente conheceu o Batista, proprietário da então Tribuna da cidade. E foi nesse período, conhecendo o Batista, que ele encontrou meu pai e falou assim: olha, eu não estou mais afim de tocar, eu acho que o projeto ainda cabe aqui na região do litoral, né? Um jornal com qualidade, tamanho tabloide. E foi então que aí nascia o jornal Página Popular. A gente constituiu uma empresa Editora Juvencio, que leva o sobrenome da família, Limitada ME, cujos sócios seriam eu e a minha irmã. E tinha como jornalista responsável na época o Gilvan de Souza Neto, hoje repórter da Mar Azul, também foi repórter da Aquarela. Foi ele quem iniciou como editor. Na época eu tinha pouca experiência, não tinha começado a cursar minha faculdade e ainda transitava pensando se realmente teria assim a disposição de buscar esse sacerdócio na minha vida como meu pai havia escolhido, que era o caminho do jornalismo, o caminho da transformação social. Foi então que eu fui pegando gosto pela coisa, comecei escrevendo coluna social e dali logo pulei para reportagens, logo fui para assuntos como esporte, cultura, e o jornal foi seguindo, foi se reestruturando. Ele inicialmente era em formato standard, pena que eu não tenho para vocês, mas é um formato maior. Então o jornal tinha um formato standard e eu queria mostrar aqui para vocês, mostrar aqui para quem não se lembra. Essa aqui é uma edição bem curiosa, é uma meia página, na verdade, de uma das versões iniciais do jornal Página Popular, editoria de política, que traz aqui: assaltantes agridem o ex-prefeito de Pissarras, o senhor Carlos Jaime de Andrade, Neneco, do MDB, nessa época aqui no Balneário Pissarras tinha como prefeito já Humberto Teixeira, e também que vocês podem ver aqui o pastor Zezinho, que hoje do restaurante Zezinho, pai do nosso atual vice-prefeito, Dr. Fabiano José Alves, aí na composição com o Thiago Balt, duas pessoas carinhosas com quem eu admiro muito e que me oportunizaram também essa chance de ser assessor de imprensa. Vamos falar mais do jornal Página Popular. Após esse tempo, nós estamos falando aí por meados dos anos 2000, o jornal foi passando por várias transformações. E na medida em que a era digital foi avançando, a internet foi se popularizando, os sinais foram melhorando, na mesma proporção, o jornal ele ia ficando cada vez mais dificultoso financeiramente. E um detalhe mais curioso, eu acho que uma das grandes dificuldades, falando aqui nas dificuldades que a gente teve, era justamente essa questão da gente concorrer com os veículos chamados da grande mídia do Estado, que traziam matérias em tempo praticamente real, eram jornais diários, e o semanal ele tinha que ter mais um formato de revista, então os textos eles tinham que ter muita história, a gente acabava nem fazendo o tradicional lead, a gente apostava no nariz de cera, que era contar essa história, né, por um outro ângulo, um outro enfoque, porque até a grande mídia já havia noticiado os fatos, como era inimaginável a gente conseguir manter, por exemplo, uma editoria de esporte e de polícia. O Vilmar Carneiro, Carneirinho, do Carneiro News, trabalhou com a gente um tempo, fez esporte, ele também fazia uma crônica esportiva na época, que era um resumo dos clássicos, também trazendo para o regional, aqui a história do Marinheiro, do Marcílio Dias, também no nosso querido Clube Beira-Mar, centenário aqui da nossa vizinha Armação, e as dificuldades aí só iam se avolumando na medida em que o tempo ia passando. De lá para cá muita coisa mudou, o jornal continuou tentando sobreviver no mercado, teve uma interrupção da sua circulação, passou de semanal, e aí por volta dos anos de 2008, 2007, o jornal passou a ser decenal, de 10 em 10 dias, foi a quinzenal, e até as últimas edições o jornal tentou se reeditar, se reinventar, reposicionar sua marca, mas daí a gente já tinha outros projetos, mas ainda a gente encontra algumas páginas recortadas como essa que eu acabei de mostrar para vocês. E eu acho que é isso aí, o Página Popular vai ficar guardado no coração, na memória, e agora
também guardado aí nos seios aí dessa justa homenagem feita aí pela Fundação Municipal de Cultura. Parabéns a toda a organização, parabéns ao prefeito, Iria, todo mundo. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Gilberto José Cardoso e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o jornal Folha da Cidade. Mas antes, porém, eu preciso falar que o jornal Folha da Cidade nasceu também de um projeto chamado Rádio Ação Comunitária aqui em Balneário Pissarras, um projeto de 2 anos, né? Onde eu, o Luiz Garcia e a Daniele, né? 3 recém-formados em jornalismo pela Univale, montamos esse projeto da Rádio Ação Comunitária, um projeto lindo, mas que infelizmente coisas lindas, maravilhosas, às vezes não agradam algumas pessoas. Enfim, quando acharam que iam nos calar, não nos calaram. Então nós iniciamos o jornal Folha da Cidade. E o Folha da Cidade também, onde eu trabalhei por 2 anos aproximadamente, depois o Luiz e a Dani continuaram mais tempo, eu voltei para o antigo ramo meu, né, que era o ramo imobiliário, né? Mas eu quero dizer que foi uma experiência fascinante, maravilhosa, né? De muita dedicação, de muito esforço, porque fazer jornal escrito, um jornal standard, lindo, bonito, em que nós distribuímos desde Itajaí até São João do Itaperiú, Barra Velha, enfim, Navegantes, Pissarras, Penha, né, onde a gente atuava mais fortemente. Então, um trabalho seríssimo que a gente fez durante 2 anos, mas é muito sacrificante. O jornal em si é um trabalho bastante de dedicação, né? A gente eu guardo, né, histórias maravilhosas, né, lembranças muito boas do jornal Folha da Cidade, que marcou uma época aqui em nosso Balneário Pissarras. Tá legal? Um abração aí para Dani, para o Luiz, parceiros de toda a vida. Estamos hoje aqui no sítio Caminho Novo, na nossa biblioteca, gravando esse vídeo aí. Um abração a todos e Deus nos abençoe, amém? Ter sido um dos editores do jornal Folha da Cidade foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Foram 2 anos muito intensos, mais de 2 anos muito intensos, porque significou, ao mesmo tempo, a realização de um sonho, de você ter o seu próprio jornal, de você poder fazer as coisas, né? Fazer jornalismo da maneira como você imaginava ser correto. A gente havia saído muito recentemente do curso de jornalismo, então a gente trazia ainda toda aquela carga, né, de sentimentos transformadores, entendia o jornalismo, né, quase como uma missão de vida, uma forte carga, né, de função social, e ao mesmo tempo a gente também quis incorporar esse sonho, né, o desejo de fazer um jornal grande. Apesar de trabalhar numa cidade pequena, né, como era Pissarras, isso estamos falando de 1999, a gente queria fazer um jornal grande, um jornal com conteúdo bem trabalhado, com editorias bem definidas, e nós inovamos em muitas coisas. Isso é um orgulho que nós podemos ter, né? Eu, a Daniele e o Gilberto, porque a gente fez um jornal realmente que estava à frente do seu tempo à época. Para começar, nós já começamos a fazer o jornal totalmente digital, quer dizer, todo o processo era digital. Nós fazíamos a edição dos textos já nos computadores, toda a diagramação, e enviávamos o arquivo final, os PDFs, diretamente para a gráfica. E isso até então, pelo menos na época, a gente não ouvia falar, né? O trabalho era mais artesanal. Então foi diferente nesse aspecto, né, também. Mas é claro que foram os 2 anos ali de trabalho árduo, tentando fazer um jornalismo muito correto, né, baseado em princípios éticos muito fortes, assim. A gente não estava ali como era comum à época, né, até para sobreviver num mercado tão difícil quanto o jornalismo impresso, de se colocar à disposição das prefeituras para
enfim, trabalhar a favor ou não, né? De repente se aliar a um grupo adversário de oposição à prefeitura. Então a gente não estava disposto a isso, sabia que não era esse o caminho, a gente queria fazer um jornalismo comprometido com a comunidade, em que a gente pudesse acreditar que aquela informação era correta, que aquela informação era bem apurada e que não estava ali carregada de preferências político-partidárias, né? Isso nos causa problema também, porque, de um lado, muitas vezes a situação entendia que o jornal era um jornal de oposição e, ao mesmo tempo, às vezes, quando publicávamos matérias favoráveis à prefeitura, né, favoráveis porque eram fatos positivos, né, em si, a oposição, né, nos rotulava como um jornal governista, né? Então isso na verdade era uma grande prova de que nós estávamos justamente fazendo um trabalho muito correto e o mais imparcial possível. Quer dizer, nós tínhamos claro, existe toda essa questão relacionada à imparcialidade, mas na verdade nós tínhamos sim um lado, né? E o lado era o lado da comunidade. A gente queria, né, que o nosso jornal refletisse, né, as preocupações, né, as críticas, os desejos, né, da comunidade. Então, nesse aspecto, esse era o nosso lado, a gente queria fazer isso, né? E fizemos isso durante dois heróicos anos, né? Chegou um momento que realmente tornou-se um sonho muito caro, porque para mantê-lo a gente tinha que abrir mão de muitas coisas, né? Nossas famílias foram ficando maiores, né? E a gente tinha a necessidade de buscar caminhos que pudessem nos oferecer condições melhores de vida. Então, chega uma hora que o sonho teve que dar lugar, né, ao chamado da razão também, né? Mas a gente pode se orgulhar que foram 2 anos muito ricos, assim, em termos de experiência de vida, histórias contadas, histórias que talvez nunca tivessem sido contadas se não tivesse havido um jornal como esse, que ia atrás dessas histórias, que não ficava só, né, ali recebendo o material das assessorias de imprensa e que se contentava com esse conteúdo e que bastava, porque na verdade para muitos jornais à época essa era meio que a razão de existir, era um negócio simplesmente, né? Um negócio tinha que resultar financeiramente e não havia, né, como isso era bem claro no nosso jornal, um desejo maior do que simplesmente você sobreviver financeiramente, né? Era um sonho maior. E muito tempo depois a gente conversava com as pessoas sentiam saudade do jornal, porque a gente fez coisas que até hoje esses jornais menores não fazem, como suplementos. Então a gente mirava assim em jornais grandes, como a Folha de São Paulo, né? O nome talvez até tenha vindo também daí, né? Mas a gente esperava realmente fazer um jornal que valorizasse a comunidade, que desse novos instrumentos para a comunidade, como chegamos, por exemplo, a imprimir, fazer uma edição especial com o Código de Defesa do Consumidor. Chegamos a fazer cadernos de cultura, né, com conteúdos assim muito especiais, contando histórias de vida, assuntos que não eram explorados assim no dia a dia dos jornais regionais. Então é muito feliz hoje poder olhar para trás, poder olhar para esses 2 anos que foram muito difíceis, como eu já disse, mas que foram anos assim que a gente percebeu que de alguma forma impactou, né, na sociedade, conseguiu de alguma forma contribuir para que a sociedade fosse um pouco melhor, né, com mais informação, com mais qualidade de apuração e também um jornal, né, que era audacioso na sua forma, era um jornal standard, no formato standard, um jornalão, vamos dizer assim, né, que com várias editorias e com essa preocupação justamente de contemplar todos os aspectos da vida em sociedade, né, política, nós tínhamos
charge, nós tínhamos matérias de economia, matérias enfim, de saúde, educação, enfim, nós tínhamos essas editorias bem definidas e buscávamos sempre assuntos para contemplar, né, essas editorias. Então, foi com certeza um marco, assim, um marco no jornalismo regional, que durou pouco, né, se pensarmos assim, né, em outros jornais que até hoje estão aí, mas foram anos, foram poucos, mas foram intensos, foram diferenciais, né, na história do jornalismo regional. O Expresso das Praias começou a circular em março de 2013, com a proposta de ser mais do que um semanário impresso. Já estávamos na segunda década do século XXI, quando surgimos como o primeiro veículo multimídia a cobrir diariamente, também em áudio, vídeo e muitas imagens, as cidades de Balneário Pissarras, Penha e Barra Velha. Essa nova dinâmica de transmitir informação explorando outras mídias e recursos que a internet tornou acessíveis abriu caminho para conquistarmos espaço em um mercado editorial saturado e muito competitivo. Mas é pelo nosso jeito de fazer jornalismo e por nossa disposição em buscar sempre os muitos contrapontos por trás de cada notícia que buscamos nos diferenciar nesse cenário. Em pouco mais de 8 anos, passaram pela redação do Expresso das Praias nomes reconhecidos da imprensa regional e estadual, e surgiram também novos profissionais, que se formaram enquanto estagiaram conosco. No Expresso das Praias, todo o conteúdo produzido pela reportagem e também pelos nossos colunistas sempre foi editado especialmente para quem nos acompanha nos dois formatos, impresso e online. Em 2020, a crise provocada pela pandemia de Covid-19 mudou a rotina de todo mundo e a nossa também. Antecipamos a migração para o formato online, algo que já planejávamos, mas que precisamos antecipar por conta desse cenário econômico. Então, após 521 edições semanais e quinzenais, o Expresso das Praias se tornou 100% digital. Com essa mudança, passamos a focar ainda mais no conteúdo multimídia, com mais reportagens em vídeo e participação do público. As entrevistas por videochamada ganharam ainda mais espaço e promovemos com sucesso os primeiros debates em vídeo ao vivo nas cidades de Barra Velha, Balneário Pissarras e Penha, com uma audiência de mais de 30 mil espectadores nos 3 eventos. Nessa corrida eleitoral encurtada por causa da pandemia, nossa cobertura incluiu a série de entrevistas que ajudou os eleitores a conhecerem melhor os candidatos dos 3 municípios. Agora, em 2021, o Expresso das Praias chega à sua última estação. Vamos seguir nossos rumos, certos de que cumprimos com nosso papel e contribuímos para ampliar o debate em torno de temas importantes para as comunidades em que atuamos. Entre as pautas que mais repercutiram estiveram denúncias de corrupção, violência policial e falta de transparência na administração pública. Mas também teve muito espaço para a nossa cultura, para a nossa diversidade e para a nossa gente. Sempre buscamos repercutir os fatos que são notícia no Brasil e no mundo e como eles afetam as cidades em que o Expresso das Praias circulou. Todo esse acervo ficará à disposição no site do Expresso das Praias, assim como as edições impressas digitalizadas que devem ser disponibilizadas todas em breve. Somos gratos a todos os profissionais, amigos, anunciantes, colunistas e principalmente aos leitores e assinantes que estiveram conosco ao longo dessa trajetória. Um grande abraço. Meu nome é Ralph Wolfgang Big, eu sou proprietário do Jornal do Comércio, que na verdade ele foi fundado em 15 de dezembro de 89, na cidade de Itajaí,
Quando nós lançamos ele é feito à base de linotipia, é um processo super antigo, feito à base de chumbo, títulos colocados à mão, né? Era muito difícil fazer jornal naquela época, mas a importância que nós tínhamos na época é a mesma que temos hoje ainda, chamada credibilidade. Depois desse processo, veio uma outra coisa chamada PASTAP, nós escrevíamos em laudas, depois nós colávamos isso tudo em folha de papel, para depois fazer chapa e rodar. E hoje não, hoje é mais fácil, hoje é computador, né? Tudo muito mais fácil. E só que graças à seriedade desses jornais impressos, até hoje ainda, eles são os mais confiáveis em todas as notícias que eles dão. Porque os jornalistas que trabalham neles, tanto no Jornal do Comércio, o Felipe Bing, que trabalha comigo, meu filho, ele traduz de forma muito espontânea, muito direta, muito objetiva e muito correta qualquer informação que nós tenhamos. Então, aqui nós temos alguns jornais que nós vamos mostrar. Essa aqui era feita na base da linotipia, né? Cada título feito à mão, né? Quando precisava de alguma imagem, era feito um clichê, né? Hoje não. Tá, outra coisa, também fomos standard, jornal grande, tipo Santa Catarina, a Notícia, né? Só que aqui na praia, quando a gente veio para cá, é muito ruim de ler, o vento, as pessoas reclamavam do vento, que o jornal ficava balançando e era ruim de ler. Então a gente voltou ao jornal original, que era o tabloide, que nós temos hoje, tá? E o importante vale a pena salientar que a maneira de fazer nosso jornal hoje, ele simplificou. Só que a forma de colocar as notícias continua sendo difícil, né? Porque a pessoa tem que ir logo, o jornalista tem que sair daqui, ele tem que muitas vezes checar a notícia. A nossa imprensa do interior hoje, aliás, já há algum tempo, ela vem se destacando porque os jornais estaduais, eles visam o quê? Eles visam a grande notícia. E nós não, nós damos o foco da imprensa local, nós falamos da notícia local e essas pessoas querem saber o que acontece na sua cidade. Então dessa forma a gente consegue participar de qualquer engrandecimento da cidade, né? Participar e deixar registrado isso para o futuro, né? As pessoas lá na frente vão poder ver quão difícil foi construir uma cidade tipo a nossa querida Balneário Piçarras, que nós tanto amamos, tanto respeitamos, né? E o nosso jornal, ele não só fica aqui, ele vai longe, né? A gente vai em alguns municípios da região aqui, isso é importante, tá? Então a imprensa do interior, ela é de grande relevância, de grande importância até para órgãos federais, que ficam sabendo, através das nossas notícias, o que está acontecendo aqui. Olha, trabalhar na cidade, nesses 31 anos de existência que tem o Jornal do Comércio, que foi gratificante, porque a gente viu como mudou a cidade, como ela cresceu, como ela se desenvolveu e como ela está se desenvolvendo. Poucas pessoas têm o privilégio que eu tive de estar aqui presente em muitas ocasiões importantes, em ocasiões em que grandes empreendedores vieram para cá. E eu vejo a nossa cidade, desde a época que nós falamos do jornal até hoje, quem viu a cidade lá atrás jamais ia imaginar que ela seria o que é hoje. Tem algumas coisas em Piçarras que eu lamento que aconteceram. Por exemplo, o aterro em cima daquelas lagoas maravilhosas que nós tínhamos lá embaixo, perto da Barra, né? E era um criador de peixes, né? Era muito bacana, mas enfim, na época podia se fazer esse tipo de aterro e foi feito e construíram casas em cima, né? Mas daqui para frente a gente precisa cuidar mais disso. Eu faço jornal, porque na verdade eu trabalho no jornal desde 1972. Eu comecei como entregador de jornal lá em Blumenau, mas enfim, o jornal está dentro do meu sangue. Enquanto eu viver e tiver forças para trabalhar, eu estarei sempre à frente dessa empresa chamada Jornal do Comércio,
divulgando e atuando sempre que for necessário em todos os aspectos, tanto quanto noticiar, quanto denunciar e quanto também aplaudir. Eu agradeço a todos e fico feliz em poder ter participado juntamente, Secretaria da Cultura, deste curso.